Esse aqui é o cantinho que meu filho gostava muito. É esse aqui. Realmente aqui é muito lindo. Eu estava lembrando que logo após o falecimento dele, eu prometi, né, a alguns amigos meus que são terapeutas, de que eu queria ajudar as pessoas a entender como é que você pode superar a ansiedade, depressão, tudo através de produtos naturais. Porque o meu filho, ele não bebia, não fumava, ele dizia que cerveja, bebidas, tinha gosto de acetona, ele não gostava. Mas, muito ansioso, e ele foi tomar um simples remédio. Eu sinto necessidade de falar isso porque muita gente, às vezes, se estou na loja, e às vezes as pessoas chegam lá na loja e fica falando, pois é, sabe, meus pés, meus sentimentos, porque lá as pessoas jovens hoje em dia, elas estão muito fazendo isso. Isso aí me choca muito, porque o meu filho, ele não se matou. Então a maioria das pessoas acham que isso aconteceu, mas não foi verdade. Ele tinha todo um futuro pela frente, ele estava querendo, ele estava expandindo, tinha acabado de se formar como veterinário e cirurgião, já estava em outra especialização, estava montando um negócio, uma clínica, então ele estava no auge da vida dele. E eu me recordo bem que eu dizia para ele, olha, toma um chá, para com esses remédios, para com isso. Ele já tinha vindo tomado um susto com esses remédios. Mas infelizmente eu não consegui, né, com a minha medicina, fazer com que ele entendesse que a gente pode trabalhar com coisas naturais. E de repente, um dia, ele chega em casa à noite, e aí eu só dou um beijo de boa noite. Até comentei para ele que a gente ficou de ver um motel, que a gente tinha reservado uma viagem, que ele insistia que eu tinha que viajar. Mãe, viaja, mãe, vai conhecer, tu já trabalhou demais. E aí eu disse, não, amanhã a gente vê esse hotel, tá? Disse para ele que eu estava cansado. Aí eu só virei para ele e fez, meu filho, eu te amo, boa noite. E ele, boa noite, mãe. Aí eu disse, filho, vem cá. Ele, que foi, mãe? Aí eu disse, não toma aquele remédio para dormir, não. Não, mãe, não tomo não, se preocupa não. E aí foi, ele tomou o remédio e provocou um remédio passado por um psiquiatra, né? Só que ele tomava outra medicação e aí deu uma interação medicamentosa. Segundo, 8 meses depois, o laudo do ML, né, legista, ele falou que deu uma interação medicamentosa e provocou uma parada cardíaca. E o que me vem muito assim é que eu me lembro que por volta de 2 horas, sei lá, não lembro a hora, eu vi um barulho, mas sempre tinha um barulho na casa, um barulho de uma manga caindo, uma fruta caindo, então podia ser qualquer coisa. E simplesmente era meu filho. Eu bati na porta de manhã e ele não atendeu, aí a gente arrombou a porta, meu marido subiu, viu ele lá deitado. E foi uma cena muito triste, porque quando a gente arrombou, eu vi ele deitado no chão, morto, né? Enfim, não foi nada fácil para mim. E eu prometi para mim mesma, para as minhas amigas, que eu ia ajudar outras mães, outras pessoas a tentar superar tudo isso, né? Através de alimentação, do que a gente pudesse fazer, do que a gente pudesse identificar. Porque sempre é bom que a gente compreenda, entenda a situação para poder ajudar, né? Como eu não consegui ajudar o meu filho, eu gostaria de ajudar outras pessoas que queiram, tem isso também, né? Então, hoje eu estou aqui em São Luís e aqui é muito a cara dele. Ele gostava de ficar aqui no apartamento, ele dizia que amava esse lugar. E aqui me lembra muito ele. Realmente aqui é muito lindo, é muito encantador. E eu gostaria de dizer para vocês que essa promessa, eu estava querendo criar um dia, um momento. Quando eu estiver legal, já faz 1 ano e 3 meses, né? Que meu filho se foi. E eu não tenho esse momento certo. Eu estou até melhor esses últimos dias, porque eu descobri algumas técnicas que chama-se escrita expressiva. Que nessa escrita eu consigo expressar tudo o que eu sinto
através da escrita, onde a gente vai tirar aquela dor que eu sinto no peito, através de escrever aqueles sentimentos, aquelas reações que eu sinto, e aí eu transfiro a dor que está no meu registrado na minha mente, ele passa para o córtex pré-frontal, e ali eu transfiro aquela dor para a escrita, e aquela escrita que está ali é como se fosse uma coisa segura, então eu consigo ir liberando aquilo ali. Então tem sido até o momento uma técnica boa para mim, mas tem dias que eu não estou bem, mas tem dias que eu consigo superar. Mas depois dessa técnica, eu tenho lembrado, até nos dias que eu não estou muito bem, ele está melhor do que era antes. Então, são essas coisas que eu gostaria de falar com vocês, de poder ajudar. Eu quero agradecer, porque um dia, desse meu penúltimo post, eu quero agradecer a vocês, porque um dia eu amanheci muito triste, uma dor, uma saudade tão grande, e eu sentei e eu ouvi aquela música esse rapaz que cantou esse louvor. Aí eu salvei, disse assim, vou ficar salvando, porque qualquer hora eu vou ficar ouvindo. E me deu uma vontade de postar. E essa postagem me gerou mais de 2 milhões de visualizações. E eu disse, olha, eu acho que talvez seja um sinal, chegado o momento, a hora, de eu poder falar para as pessoas, com que elas entendam que elas podem mudar, sabe? O estilo de vida, melhorar a ansiedade, quando ela começar a entender que você é o que você come, que você pode mudar os seus hábitos, que você pode melhorar essa condição, porque eu passei por todo esse luto e eu não precisei de remédios, sabe, remédios para dormir, não, porque eu sou diferente, não, mas é porque eu entendo que eu posso tomar um chá, né, ou faço um chá de camomila com lavanda, com melissa, e eu consigo, aí eu tomo uma cápsula de magnésio, e eu consigo me relaxar para dormir, entende? Então, tem dias que eu acordo 3 horas da manhã, eu vou orar, mas tem dias que eu consigo dormir a noite toda, entende? Então, assim, eu vejo que a alimentação influencia muito. Então, meu filho, ele estava muito gordo, muito sobrepeso, de muita ansiedade e compulsão por alimentos. E aí, eu não consegui fazer com que ele entendesse que, meu filho, você pode mudar através da sua alimentação, você pode mudar através de atividade física, você pode mudar através de orações, porque ele era uma pessoa que ele era muito crente em Deus, ele gostava muito de ir para a igreja todo domingo, sabe? Então, assim, eu não tenho muito o que falar. Não é porque ele morreu que ele vai ser santo, não. Eu não tenho muito o que falar dele. Ele era um menino muito... Quem conhecia o Guilherme sabia que ele era uma pessoa muito amigo. Ele é aquela pessoa que ele é muito prestativa. Eu desconheço uma pessoa mais prestativa do que ele. Não é porque é meu filho. Mas ele deixava de fazer qualquer coisa para ajudar outra pessoa. E todos vocês que conhecem ele sabem que ele era assim, né? Então, ele ia buscar um no aeroporto, ele ia pegar alguém, ia levava para jantar, levava para conhecer a cidade, não importa. O que você precisasse dele, você pode contar com o Guilherme, que ele era assim. Mas, infelizmente, Deus levou meu filho. E só fica assim, uma dor, uma imensa dor e uma saudade. Às vezes eu me lembro algumas coisas que ele falava, porque, para quem não entende, o meu filho era assim. Tudo que eu ia fazer, eu perguntava para ele. Se eu ia vestir uma roupa, eu perguntava, tá legal? Se eu ia comprar um vestido, o que você acha? A opinião era dele. Se eu ia comprar qualquer coisa, eu tinha que pedir opinião para ele. Se ele ia no supermercado, ele me ligava, olha mãe, tá aqui, tá uma oferta boa. Era sempre assim, entendeu? Então ele era uma pessoa que ele era muito constante na minha vida. E aí eu fui descobrindo que essa minha dor, por que ela é tão intensa? Porque o meu amor por ele era tão grande que era da extensão da minha dor. E aí estou fazendo algumas terapias, né? E procurando algumas atividades, como crochê, e quero ajudar as pessoas, porque até mesmo antes dele morrer, eu estava conversando com ele. Olha, minha filha, eu estou muito cansada, eu acho que eu vou viajar mais, eu tenho razão. E eu vou parar de fazer atendimentos, eu tinha fechado o consultório, e eu disse para ele que agora eu ia me dedicar a ajudar as pessoas. E ele concordou comigo, né? Então eu fechei o consultório e eu comecei a fazer o atendimento online. E aí eu gostaria, eu quero agradecer a todos, né, que compartilharam, mas que eu acho que é chegado o momento de eu começar a orientar quem queira,
para buscar melhorar a sua homeostasia, resgatar a sua saúde, melhorar seu sono, melhorar a sua ansiedade, quando você começa a entender a mudança de hábitos alimentares. Porque o que você precisa de imediato fazer é se livrar de tudo que contém o glúten, que é o pão, bolacha, biscoito. Tudo que contém o leite, os derivados de leite, que às vezes eu falo em leite, as pessoas acham assim, mas eu não bebo leite, mas come o bolo, come o iogurte, come essas coisas que contém o queijo, a manteiga e derivados de açúcar. Então, quando você começa a entender o básico que é isso aí, você começa a melhorar, entendeu? Vai melhorando a sua saúde, vai desinflamando e você vai resgatando a homeostasia. Então, basicamente eu diria assim, que a gente tem que começar por aí. E eu acho que eu gostaria de oferecer isso para vocês. E eu vou começar a fazer postagens. Eu acho que é chegada a hora. E aqui, vocês fiquem aqui com o lugar que o Guilherme amava, que é aqui. Esse aqui, que é o lugar que ele mais amava, meu filho amado. O pôr do sol. Eu quero dizer que eu te amo, filho. Como eu sempre às noites eu converso com você, como eu te amo, como eu sinto a tua falta. Eu olho para cá, eu sinto a tua presença aqui, olha, porque aqui é lindo, é encantador. Obrigada por vocês. Eu vou voltar, eu prometo.